Boa noite, igreja. Não, pera aí, tem gente aqui nesse lugar. Boa noite, igreja. Fala para quem está do seu lado assim: seja bem-vindo a esse lugar, que é o ventre de Maria. Amém ou não? Glória a Deus. Queridos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu quero realmente aqui nessa noite trazer uma mensagem, e essa mensagem eu acredito muito que vai transformar o seu coração, não por aquele quem fala, não porque o Senhor sabe das minhas limitações, mas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Jeremias que a palavra de Deus, ela é como um martelo que despedaça grilhões. Não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa como está o seu coração, mas uma certeza eu tenho: você será transformado pela palavra de Deus, amém? Eu acredito muito que você pode de fato ter chegado aqui carregado, paralítico das pernas espirituais, mas em nome de Jesus você sairá andando e saltando, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele vai fazer aqui nessa noite na tua vida, amém? Levanta a sua mão direita comigo e diz assim: Senhor, eu recebo tudo que o Senhor quiser, eu recebo. Muda a minha vida, Senhor. Ressignifica os meus sonhos. Muda eles se necessário. Mas não me deixe sair daqui sem ser transformado pela tua glória. Amém. Irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Natan. Aliás, eu me chamo Marcos Natan. Eu tenho 27 anos de idade, fiz agora em outubro. Sou casado com a linda Elisa, minha esposa. Sou pai de 3, mesmo tão jovem. Eu sou pai do Tomás, de Maria, de 1 ano e 3 meses. Pai de um bebezinho que eu e a minha esposa entregamos a Deus com um aborto espontâneo no início desse ano. E também agora a Elisa está grávida de novo, para a glória de Deus. Estamos de 3 meses. A gente não anunciou publicamente ainda, devido ao último aborto, que foi bem difícil, principalmente para minha esposa. Então a gente resolveu esperar um pouco mais, um pouquinho mais de prudência, para que aqueles que nos amam, para aqueles que nos acompanham, também possam se alegrar junto com a gente, tá bom? Eu sou natural de uma cidade chamada Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Alguém conhece Angra dos Reis? Maravilhosa, eu sei, tudo bem. Você pode ir lá um dia visitar. A casa da minha mãe é pousada gratuita para quem é gerados pela Imaculada. Você vai passear nas ilhas, vai andar na praia, vai andar de bote, de lancha, e pode ir lá na minha mãe e falar assim: o Natan falou que até camarão a senhora consegue. Ela vai me matar, mas ela vai arrumar o camarão, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui. Sou consagrado a Jesus pelo carisma Colo de Deus há 8 anos. Estou dentro da comunidade. Fui comunidade de vida quase 6 anos praticamente. Só saí da comunidade de vida para a aliança quando eu me casei. Foi uma orientação da comunidade, mas vivo da missão como vocês, pelo menos a maioria, ou pelo menos alguns que estão aqui dentro. É uma alegria poder compartilhar essa mensagem com você hoje, amém? Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela para mim ver assim, bem alto. Pode, não, mais alto que eu não estou vendo. Pode abaixar. Quem não trouxe, levanta a mão vazia assim, só para eu... Não, levanta mesmo. Fala para essa pessoa: você não muda mesmo, né, cara? Abra a sua Bíblia então, quem trouxe, em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16, amém? Quem não achou, diga: espera aí. Todo mundo achou então? Estou vendo que tem gente que está folheando, poxa. Mateus 19, 16.
Posso ler? Mas antes de eu ler, deixa eu fazer uma oração por você. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Fecha os seus olhos. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria, com o vosso Filho, a Mãe Pia. Abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 19, versículo 16 diz assim: Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem: Eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que ainda me falta? Jesus então respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Dá um beijo aí na sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia não vai beijar ninguém hoje. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte para a palavra de Deus. A passagem do jovem rico é uma das passagens mais conhecidas da Sagrada Escritura, porque ela tem uma série de ensinamentos religiosos que Cristo ensinou para todos aqueles que querem de fato viver uma vida perfeita. Uma vida perfeita, todo mundo sabe aqui que é alcançar a santidade. A perfeição, a santidade, está em eu e você nos unirmos a Deus de tal maneira, mas de tal maneira, que eu e você possamos nos configurar a Jesus Cristo, nosso Senhor. O objetivo de ter uma vida perfeita é poder um dia dizer como Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou, mas eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O nosso objetivo em ser perfeito é poder também, como Paulo, dizer em Filipenses 1:21, para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Por que ganho morrer? Porque à medida que eu morro para essa vida, eu me encontro com Ele na outra por toda a eternidade. O nosso objetivo de perfeição é eu e você nos unirmos tanto a Jesus, mas tanto, que as pessoas lá de fora olhem para nós e glorifiquem o Pai que está no céu, como diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20 em diante. Que vejam os homens a luz dos filhos de Deus e glorifiquem o Pai que está no céu. A perfeição, ela é algo que nós devemos alcançar. E quando eu digo perfeição, é preciso entender aqui por um momento que não é aquela perfeição somente de regras, onde eu faço isso e deixo de fazer aquilo. Não, a perfeição é amar. O Padre Paulo Ricardo, quem conhece o Padre Paulo Ricardo aqui? Eu sou apaixonado por aquele homem. E ele diz uma coisa interessante, que se nós pudéssemos agora, por uma graça especial, parar de pecar, nós não seríamos santos. Pergunte por quê? Não, só se todo mundo perguntar. Pergunte por quê? Porque santidade, perfeição, não é parar de pecar. Santidade é amar.
Quer um exemplo claro disso? Baluarte de vocês e, claro, nosso também, da Colo de Deus, São Francisco de Assis. Aquele homem se configurou a Jesus de tal maneira. Aquele homem que fundou a Ordem dos Frades Menores. Por que a Ordem dos Frades Menores? Porque o desejo de Francisco era tão grande de se unir a Jesus, que ele queria ser o menor de todos. Porque ele entendeu que Jesus Cristo viveu sua kenosis e quis sempre o último lugar. Não se preocupou com as glórias do mundo. Engraçado que São Francisco, um dia, ele foi diante do Papa. E chegou diante do Papa, André, e disse assim: olha, eu escrevi o meu estatuto. Nós temos uma regra. Nós temos o estatuto, está pronto. Não temos nada que falar. O Papa, muito bem. É importante mesmo que vocês tenham uma diretriz. E São Francisco de Assis deu o evangelho para o Papa. E o Papa, mas, pelo que eu estou vendo aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João... Ele falou, isso aqui é os evangelhos, eu conheço. E São Francisco disse, está aí, essa é a nossa regra. Nós queremos ser configurados a Cristo de tal maneira, que a única regra da nossa vida vai ser o evangelho. É claro que o Papa, entendendo a humildade e o desejo de perfeição daquele homem, mandou de volta ele para casa em nome da santa obediência, que ele escrevesse um estatuto de verdade, e ele o fez. Mas o desejo de São Francisco era verdadeiro. Ele queria em tudo ser igual a Jesus Cristo. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser em tudo igual a Jesus? Não abra a boca, pelo amor de Deus. Fala para quem está do outro lado: você quer ser em tudo igual a Jesus? Ainda falando de São Francisco, para você ficar de boca aberta, tem um homem chamado Frei Leão, da Ordem de São Francisco de Assis. Ele teve uma visão quando São Francisco morre, dele entrando no céu. Sabe qual é a visão? São Francisco entra, sobe as escadarias, e quando ele começa a passear no paraíso, os santos e os anjos estão conversando. Um anjo diz assim: olha lá Jesus vindo. E um santo fala: não é Jesus não, é Francisco. E um outro anjo fala: eu acho que é Francisco mesmo. E o outro anjo: não, é Jesus. Aí um outro santo: é Jesus mesmo, eu reconheço a barba, olha a roupa, é tudo igual. Olha só, Frei Leão, com essa visão, ele percebeu que São Francisco se configurou a Jesus de tal maneira, e quando ele entrou no céu, ele foi confundido com o próprio Jesus de Nazaré. Pergunta para quem está do seu lado: eu te confundiria com Jesus? Natão, que é isso? Olha para mim. Isso é desejo de perfeição. Estamos lá ainda? Aliás, já estamos lá? Não, não estamos ainda. Mas é preciso desejar todos os dias. E olha que coisa interessante, tinha alguma coisa no coração daquele jovem do Evangelho. Alguma coisa que, embora ele não saiba dizer com palavras, no fundo, ele sabe o que ele procura. Porque o jovem rico, ele é um quê? Ele é um bom católico. Ele cumpre os mandamentos. Ele vai à missa todo domingo, diga aleluia. Não, peraí, tem gente que não trouxe a Bíblia, tudo bem. Mas vamos abrir a boca, em nome de Jesus, vamos lá. O jovem rico é maravilhoso, diga aleluia. Ele é um bom católico. Ele é um bom católico porque ele vai à missa todo domingo, diga glória a Deus. Ele confessa de 15 em 15 dias, porque ele entende que confissão é batismo no Espírito e remissão dos pecados, diga aleluia. O jovem rico, ele reza o rosário todo dia, diga amém. Meu Deus, ele adora o Santíssimo Sacramento 3 vezes na semana, em especial na quinta-feira, diga eu também. Muita gente mentiu agora, hein? Vamos lá. O jovem rico é maravilhoso, ele é um exemplo de católico. Só tem um detalhe: Jesus Cristo um dia no Evangelho disse uma coisa interessante, André. Ele disse assim, ó: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Alguém poderia dizer assim: é claro, Natan, porque tem gente que aceitou o chamado de Deus e tem gente que rejeitou. Só que tem um mistério aí dentro. Porque muitos são chamados à perfeição, mas muitos se contentam em ficar somente no cumprimento dos mandamentos. Quem é você? É aquele que se contenta, não, eu vou à missa todo domingo, eu adoro o Santíssimo Sacramento, eu confesso de 15 em 15 dias, eu rezo o rosário, eu jejuo na quarta-feira e sexta me abstenho de carne, eu sou um cara legal, eu posto no Instagram sobre Jesus, eu não vou para a música do mundo, não vou para a festa mundana, não frequento mais a balada, e toda sexta-noite eu estou no Gerados pela Imaculada. Você é o cara. Só tem um detalhe: Deus está chamando muitos aqui à perfeição,
E muitos aqui estão se contentando somente com cumprir regras. Qual é o problema de só cumprir as regras? Uma hora você vai cansar. E olha que coisa bonita, porque tinha algo dentro do coração daquele jovem, diga aleluia, que ele não sabia dar nome, mas ele sabia que estava lá. Ele ouviu a fama de Jesus. A fama de Jesus se espalhou naquela região. Ele, um bom judeu, que é o caso, é claro que ele não é católico, porque o católico vem depois, é óbvio, você sabe disso, você é inteligente, mas aquele menino, um bom judeu, ele conhecia a Torá. É claro que com 12 anos de idade ele foi para o templo, passou por aquele negócio que o judeu chama de, não se espante com o nome estranho, Bar Mitzvah. Ele citou a Torá de cabo a rabo. E se ele era um pouquinho mais inteligente que a média, e parece que ele é, porque ele entende dos mandamentos, ele deve ter citado o livro do profeta Sofonias, Isaías, Jeremias, e até talvez um deuterocanônico como Judite, como Provérbios, Eclesiásticos. Ele era talvez um bom menino, só tinha um detalhe: ele queimava por algo a mais, que ele não sabia o que era. Aí ele ouve a fama de Jesus, ele logo liga: esse tal de homem chamado Jesus está curando, está libertando, está ressuscitando mortos. Você lembra que Jesus Cristo disse para os discípulos de João Batista? João Batista está preso, ele está dentro do cárcere porque Herodes mandou prender ele, porque João Batista pregava contra o adultério do seu irmão. E dentro do cárcere, ele ouve a fama de Jesus. Então João Batista olha para os seus discípulos do lado de fora. Quem viu o filme de São Lucas vê que antigamente as prisões eram em céu aberto. E por ser em céu aberto, qualquer um poderia visitar um preso sem a necessidade de passar por algum tipo de guarda. Algumas prisões eram assim. Então João Batista fala para quem está na grade do lado de fora: os seus discípulos, veja, eu estou ouvindo uma fama estranha. E os discípulos de João Batista perguntaram: esse tal de Jesus, então, ele é o Messias? E João Batista dentro da cadeia fala assim: vai até ele, pergunte o que acontece, porque ele vai te responder. Então eles vão até Jesus Cristo, chegam diante dele e falam: tudo bem, Jesus? E Jesus: tudo bem, salve Maria. Salve Maria. Aí os discípulos de João Batista falam assim: olha só, é muito interessante o que o Senhor tem feito. Só uma pergunta, porque a gente é discípulo de João, e João está preso, não conseguiu aqui ver com os próprios olhos. É o Senhor que é o Filho de Deus? E Jesus diz assim: volta para João, fala que os cegos voltam a enxergar, os surdos voltam a ouvir, os paralíticos voltam a andar e os mortos voltam a ressuscitar. Porque quando vocês disserem o que está acontecendo, a partir da fama que eu tenho carregado, ele já vai saber a resposta. Os discípulos de João Batista voltam até o cárcere. Ó, João Batista, a gente encontrou a resposta. Ele disse que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. E João Batista lá da cadeia disse: então podem crer, esse é aquele que eu não sou digno de desatar a correr das suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é. Então o jovem rico, como João Batista, ouviu a fama. É ele que cura, é ele que liberta. Ele fez uma ligação. Pergunte qual? Ele cura, liberta, ressuscita mortos, dá vista aos cegos, dá ouvido aos surdos. Ele é o Messias, eu vou até ele. E o jovem rico chega diante de Jesus: e aí, Senhor, o que eu devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Para com isso, jovem rico, você sabe já os mandamentos. Mas ele faz a pergunta porque tinha uma coisa dentro dele que gritava e ele não sabia dar nome. Talvez você aqui é exatamente a mesma coisa. Você está aqui toda sexta-feira, você vem na terça, você ajuda o pessoal, e você, se perguntarem para você assim: o que você está fazendo aqui? E você vai dizer: eu não sei dizer, eu sei que eu estou. Eu sei que acontece com muitos que estão aqui sentados. Posso te dizer uma coisa? Esse chamado é especial. Muitos foram chamados, aleluia. São poucos que são os escolhidos, que têm uma resposta diferente dentro do coração. Aí o jovem fala: Senhor, o que eu devo então fazer de bom para entrar na vida eterna? Jesus conhecia o coração dele, porque a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Jesus olha o coração dele. E para não dar a resposta de imediato que ele precisava, Jesus sempre dá um jeitinho, não é verdade? E Jesus então olha para ele: uai, por que me pergunta o que deve fazer de bom? É só cumprir os mandamentos.
e você terá a vida eterna. Aí o jovem fala: Senhor, mas eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus fala: então porque no fundo você nunca quis perguntar sobre os mandamentos, não é verdade? Eu sei que você tem um chamado especial. Então, jovem, se queres ser perfeito, se queres ser santo, se queres ser um consagrado, uma alma esposa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. Aquele menino não era chamado a viver no nível 1, ele era chamado a viver no nível 2, e é por isso que Jesus dá a resposta que ele precisava. Só tem um problema: ele vai embora triste, porque possuía muitos bens. Sabe qual é o problema? Pergunte qual. Falta de sentido da vida. Tem uma autora espiritual chamada Taylor Caldwell. Ela é uma historiadora e escreveu um livro muito famoso chamado O Médico de Homens e de Almas, sobre a vida de São Lucas. Quem já viu esse livro? Quem é que já viu esse livro alguma vez na vida? Já viu? Beleza. A vida de São Lucas, uma historiadora, demorou 47 anos para escrever o livro todo. Um livro dessa grossura, incrível. É a primeira e mais completa biografia sobre a vida de São Lucas que nós temos. Só para você ter uma ideia do caráter importante desse livro, é ali que ela conta que Lucas foi o primeiro que pintou um quadro sobre Nossa Senhora, o grande Mariano. Por isso que ele escreve o Lucas, capítulo 1, que fala praticamente da infância de Jesus, dos detalhes da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. E você conhece a história. Sabe o que ela conta no seu livro, André? Ela conta que um dia Lucas, o apóstolo, aliás, o discípulo que foi chamado pelo Senhor, estava numa peregrinação para Antioquia de barco. E nessa peregrinação, dentro do barco, indo atrás das fontes de Jesus, porque São Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, ele foi então dentro do barco, indo atrás de Jesus Cristo, encontrou dentro da embarcação um jovem sentado no chão, e o jovem estava de cabeça baixa, e ele foi, percebeu que ele estava tristonho, e perguntou assim para ele: jovem, por que você está de cabeça baixa? Por que você está de cabeça olhando para o chão, com esse ar triste? Lembra que São Lucas, ele aparece depois que Jesus já morreu, ressuscitou, subiu ao céu, amém? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Pregação inteligente, vamos lá. Por que você está de cabeça baixa, menino? E o menino levanta a cabeça temeroso e diz assim: eu estou assim entristecido, porque eu neguei a proposta do amor da minha vida. Eu encontrei o Messias, Jesus, e quando ele me fez a proposta de largar tudo, vender tudo e o seguir, eu, porque era apegado e possuía muitos bens, não tive a coragem de responder com firmeza. E é por isso que agora, tantos anos depois, eu continuo sem sentido na minha vida. Você não entendeu, né? Eu vou falar sobre você, não é sobre o jovem. Você pode até fugir do chamado que Deus está te fazendo há muito tempo, mas sabe o que é triste? Pergunte o quê? É que eu vou voltar para pregar aqui ano que vem. Se o André gostar de mim mesmo, ele vai me trazer para pregar no congresso de vocês. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te encontrar de cabeça baixa, triste, porque você não teve coragem de responder ao chamado de ser gerado pela Imaculada. Sabe o que você é? Covarde. Fala para quem está do seu lado: você tem cara de bunda mole. Fala para quem está do lado: você tem cara de bundão mesmo. E eu posso voltar daqui ano que vem, eu posso voltar no próximo, eu posso voltar em outra vigília jovem, no grupo de oração, eu posso vir pregar um seminário. Se você não tiver a coragem de vender tudo, abandonar tudo que lá fora te prende, nunca foi sobre dinheiro, é sobre apego.
Talvez aquele jovem nem era tão rico assim como o Evangelho mostra, mas ele era apegado, e o apego é uma praga de quem não conhece a Deus. Porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ei, querido, preste atenção. Deus está dizendo assim: eu tenho um chamado especial para você, eu vou chamar você quantas vezes forem necessárias. O que não pode acontecer é o meu filho Natan voltar para pregar e te ver de cabeça baixa, porque você ainda continua sem coragem de dizer sim à resposta do chamado. Você vai se contentar em ser o menino que vai na missa, confessa, comunga, adora, mas não vai viver o nível 2? Ah, mas eu tenho medo, eu já sou velha demais. Então chama Ana no templo, 84 anos, cuidando das coisas do Senhor, de idosa. Ah, mas eu sou muito novo, eu sou criança, eu fui chamado com 14 anos de idade, a mesma idade da Virgem Maria. Desculpa, chama Nossa Senhora de nova demais, para gerar o Filho de Deus. Ou Jeremias, 9 anos de idade, ou Salomão, 11 anos. Isso porque alguns escritores dizem que ele tinha entre 9 e 7 anos. Idade não é desculpa. Ah, mas eu não sei falar. Ó, Moisés aí, eu sou gagagaguinho. Então eu boto Arão para falar no seu lugar. Cala a boca que ninguém quer te escutar então. E então responde agora o chamado com a vida. Ah, não, mas eu não tenho atributos, eu não sou guerreiro, eu não sei cantar, eu não sei interceder. E Davi tinha algum atributo? A Bíblia diz que os irmãos eram belos, altos, fortes, preparados. Davi pequeno, esquisito, feio, morava no fundo. Está parecendo você. Fala para quem está do seu lado, é a sua cara, Davi. Sabe por que é a sua cara, Davi? Porque você é o pequeno, rejeitado e esquecido. Mas Deus escolheu você. Aplaude, aplaude o Senhor. Quando eu vou voltar para dar mais uma em você? Seu covarde. Você estava aí já dizendo: eu vou embora, que eu trabalhei hoje o dia inteiro. E assim, eu estou cansada, então acho que eu não vou nem ficar para a pregação. Olha Deus falando com você, é contigo mesmo. Quando você vai chegar diante daquele careca ali, que bonito ele não é, por isso que ele tem gente bonita, amigo dele. E vai dizer: olha, eu não sei o que é essa comunidade não entendo nada, mas eu quero dar minha vida nesse troço aí. Pergunta para quem está do seu lado, ele está falando com você? E olha que coisa bonita, eu respondi o chamado. Eu respondi. Porque eu sou como você, eu sou fraco, eu sou bunda mole também. Só tem um detalhe, eu encontrei Cristo. E depois que a gente encontra Cristo, irmão, já era. Não tem como voltar para trás. Eu costumo dizer que para a santidade ou para a vida consagrada, nós precisamos ter a coragem de dar a resposta que o jovem rico não quis dar. Desculpa, jovem rico, muito maravilhoso. Eu dei a resposta que você não quis. Aí alguém vai dizer: é soberba. Não é soberba, não, é convicção de fé. Eu caminho com Deus há 10 anos, pregando a palavra, me converti há quase 15. Isso é prova de que eu estou tentando, pelo menos. Eu espero de você acertos e acertos e acertos. Meu irmão, se eu esperasse de você 100% de acertos, desculpa, nem caberia espaço para nós aqui, porque a gente erra também. E eu me lembro. E sabe por que eu estou aqui? Porque um dia eu encontrei a Cristo. Eu vou te falar um pouquinho da minha história rapidamente, mas eu queria que você escutasse isso aqui, porque muitas pessoas estão aqui e precisam responder o chamado de verdade. Eu nasci em Angra dos Reis, eu sempre fui da igreja. Os meus pais eram católicos, desde que minha irmã nasceu, porque eles também não eram católicos de missa, mas depois que minha irmã nasceu, que é mais velha do que eu, 7 anos, eles fizeram uma decisão: não, vamos fazer um encontro de casais. Fizeram e todo domingo eles iam à missa. Meus pais, desde que eu me entendo por gente, eles são vicentinos, trabalham com os pobres e rezam de verdade. E o que aconteceu foi que, claro, eles não tinham uma conversão tão sincera assim, e tão radical como eles têm hoje, por exemplo, de rezar em casa, ter vida de oração, confessar intimidade.
mas era aquele católico que ia na missa. Então, eles transmitiram para mim e para minha irmã aquilo que eles estavam vivendo. Minha irmã, quando fez 15 anos de idade, fez a crisma. Fala, glória a Deus. Só tem um detalhe, ela dizia, eu crisma e vaso. E foi assim que ela fez. Os anos se passaram, morando no Rio de Janeiro, eu falei, eu vou seguir o exemplo da minha irmã. A gente é obrigado a ir na missa, então quando eu fizer 15 anos, vai ser o dia da minha despedida. Porque eu vou embora da igreja, porque eu não tenho nada a ver com isso aqui. Só que aconteceu que Deus me queria demais. Oh meu Deus, Deus está querendo tanto você. Eu consigo ver nos teus olhos o quanto Deus te quer. E eu, morando no Rio de Janeiro, você pensa que eu não era uma pessoa muito bacana. Um trombadinha na minha escola. Só para você ter uma ideia, na época o meu sonho era ser MC. Eu queria cantar funk no Rio de Janeiro. Imagina só eu. Vem comigo, papai. Eu vou mandar um papo reto, vai. Eu ia! E olha que eu acredito que me daria bem. Mas eu acho que eu morreria ou num acidente de moto que eu gostava muito. Eu tinha umas 150 cilindradas, 0 quilômetros. Não chora, bebê, eu tinha mesmo. Pensa, na minha idade, 17 anos. Mas nessa época eu tinha menos, óbvio, né? Isso foi um pouco depois. E pensa, querendo ser MC na escola, eu tinha um amigo. O nome desse amigo era Leanderson. Por que era? Ele morreu? Não. Mas porque hoje ele é um frei, um religioso. Alguém aqui me acompanha no Instagram? Alguém? Vocês viram que eu estava numa semana missionária com um frei que aparecia de vez em quando comigo? Aquele é o frei que é meu amigo. E lá na escola, ele tinha muitos problemas, porque ele era uma pessoa muito benquista e comunicativa no colégio. Só tinha um problema, ele era do mundão, macumbeiro. E fazia tudo de errado que vocês imaginarem. Eu, na escola, mais novo do que ele, 2 anos, disse o quê? Eu quero ser igual a ele. Só que aconteceu uma coisa. Aquele menino que não deveria ser exemplo para mim, começou a se tornar modelo para mim. E olha que mesmo não gostando de igreja, por causa dos meus pais, eu era coroinha, então vestia aquela roupa branca, colocava o símbolo de castidade na cintura, estava servindo na missa, só para vocês terem uma ideia. Acho que o máximo de coisa errada que eu fiz foi, antes da missa, passar num bar com um amigo meu, com 13, 14 anos de idade, comprar umas garrafinhas de ice, umas latinhas de cerveja, beber e servir na missa. Com outro amigo meu. E lá na escola, eu querendo ser igual aquele cara. Por quê? Ele era comunicativo, algo que eu não era. Extrovertido, eu também não era. Ele ficava com as meninas, eu, coitado, estava dando luta ali para conseguir alguma coisa. E eu queria ser igual a ele. Só tem um detalhe. Aquele menino se converteu. Numa sexta-feira ele foi para casa. Ele foi chamado para ir num grupo de oração. Não vou contar os detalhes porque a história é dele, mas disseram para ele que tinha um homem lá que fazia as pessoas caírem, e ele falou, eu vou lá ver se esse cara tem coragem de me derrubar. Eu não caio nem a pau. E chegou naquele lugar na capela, o cara botou a mão na cabeça dele, ele pá, repousou no chão. Foi macumbeiro, sexta-feira à noite, para a infância missionária, foi batizado no Espírito Santo, e segunda-feira era católico, apostólico, romano, ia para a Santa Missa e pregava a palavra. Pode aplaudir. O que é mais interessante, na escola, ele continuou sendo aquele cara legal. Só que agora ele não mais ficava com as meninas, não falava palavrão, não ouvia a música do mundo. E ele começou a falar de Deus na escola. Eu continuei querendo ser amigo dele, porque ele era bem quisto por todos. Então ele consequentemente começou a falar de Deus para mim. E o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava com tanta sede de Deus, que ele ia na missa no sábado na comunidade dele, e domingo ele ia na minha comunidade, era o mesmo pároco. Ele celebrava sábado lá e domingo na minha igreja. E todo final de missa no domingo, ele tinha que ir para o bairro dele, era um pouco distante, ele pegava ônibus. Então eu ia até o ponto de ônibus, ficava ali sentado com ele, nós conversávamos.
E ele, por conta de ter se convertido, falava de Deus para mim. Interessante é que ele dizia assim para mim: Natan, você não tem vergonha na cara, não? E eu dizia: como assim? Ele falou: você serve com essa veste aí branca, que significa pureza, mas na escola você fica com as meninas, você ouve música do mundo, você fala palavrão, você fala que vai cantar funk no futuro. Se eu tenho vergonha não, eu falava: cala a boca, Leandro, você não deixa isso pra lá. Só que aquele menino insistiu em mim. Sabe quando alguém, você quer muito que se converta e você tem fibra de fé para poder levar essa pessoa para Deus? Ele tinha. Mesmo novo convertido, porque teve uma decisão de verdade. O que aconteceu? Num domingo que eu estava no ponto de ônibus com ele, ele falou assim: cara, eu quero um dia dormir na sua casa. Aí eu pensei dentro: meu Deus, eu quero que ele seja meu amigo, hoje é a oportunidade. E eu por fora: claro, você pode dormir na minha casa, quando você quiser. Eu falo com a minha mãe, tá tudo tranquilo? E ele: beleza, pode ser no sábado que vem. Era domingo. Eu falei: pode, fechado. Ele: beleza, a gente combina na escola. Passou a semana toda e a gente trocando ideia, ele falando de Deus para mim. Na sexta-feira, último dia, antes do dia do encontro, ele falou: olha, amanhã é sábado, vai na missa lá no Camorim, bairro que ele morava, e a gente depois da missa vai para sua casa. Eu durmo lá, a gente brinca durante o dia, à noite a gente vai para a missa, que você vai ter que servir. E eu vou na missa porque eu sou católico. Aí eu: fechado. Sexta-feira ele foi para casa, eu fui para minha. Chegou no sábado, eu me arrumei. Por mais que eu não queria ser católico, ser santo, eu ia na missa. E eu fui. Acabou a missa, a gente foi para minha casa de ônibus. Chegamos na minha casa, meus pais já estavam deitados. Eu abri a porta e falei: mãe, chegamos. Ela: filho, a comida está no fogão. Coloca no prato, esquenta no micro-ondas, comam, deixa o prato na pia, amanhã a mãe lava. E vão descansar para vocês aproveitarem e brincarem amanhã. A gente foi para a cozinha, montou a comida, jantou. E na hora de colocar o prato na pia, eu falei: deixa aí. Ele: não, vamos lavar. Eu sou católico. Aí eu: o que tem a ver católico com lavar prato? Mas minha mãe dizia: faz o que a visita pede e cala a boca. E eu falei: beleza, vamos lavar. No outro dia, com certeza, minha mãe acordou e falou: lavou o prato só porque tem visita. Tudo bem. Acabou de lavar o prato, fomos para o quarto. E eu falei assim para ele: então, Leanderson, tem videogame, televisão? Claro que a gente não ia dormir. E computador, o que a gente vai fazer? E ele falou assim para mim: a gente vai rezar. Aí eu pensei: virou católico, tá com mania de reza. Pensei: vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e no máximo um Santo Anjo, que era o que eu fazia para dormir. Aí eu: beleza, vamos rezar. Aí ele falou assim: você pode se ajoelhar para eu rezar por você? Aí eu: como assim ajoelhar? Tudo bem, né? Faz o que a visita pede e cala a boca, dizia minha mãe. Ajoelhei na beira da cama. E ele colocou a mão na minha cabeça. Detalhe: eu nunca vi renovação carismática, oração em língua, nova comunidade. Ninguém nunca rezou por mim, eu nunca tinha visto isso. Eu sabia que ele era macumbeiro e se converteu. Só isso que eu sabia. E o que aconteceu foi o seguinte: ele colocou a mão na minha cabeça e começou: Senhor Jesus, eu te peço pela vida do Natan. Cura ele, Senhor, salva ele. Pera. Ele falou isso. Eu falei: pera o quê, menino? Aí ele: esqueci uma coisa. Eu de joelho na cama e ele em pé. Ele foi até um cantinho, pegou a mochila, colocou em cima da cama, abriu, colocou uma Bíblia, uma cruz, capelinha de Nossa Senhora, água benta, sal exorcizado, óleo bento. E ele começou a fazer um tempero ali com os demônios, sabe? Água, óleo, sal, vela. E colocou tudo ali diante de mim. A Bíblia aberta, eu de joelho. E ele pegou uma medalhinha da Sagrada Face de Jesus chorando e colocou em cima da Bíblia. Eu tenho essa medalha até hoje. Aí ele: agora está pronto. Me lembro como se fosse hoje, era 11h40. Nunca me esqueço. Colocou a mão na minha cabeça e começou de novo. Senhor Jesus, eu te peço pela vida do Natan. Cura ele, salva ele, liberta ele, batiza ele com o Espírito Santo. Faz o que o Senhor fez na minha vida, na vida dele.
Só faltou ele dizer, derruba ele também, Senhor. Mas ele foi rezando, e passou 5 minutos, 10 minutos, e ele clamou na minha cabeça: não, Senhor, batiza ele, faz o que o Senhor fez por mim, por ele agora. E eu já começando a ficar incomodado, pensa, não conhecia aquilo, passou 15 minutos e nada, e ele, não, Jesus. E você sabe que carismático é assim, você começa a falar, e você começa a repetir as mesmas coisas, porque falta palavras, e a língua começa a enrolar. Então você estava, Senhor Jesus, cura, salva e liberta. Senhor Jesus, cura, salva e liberta. Cura, salva e liberta, rabassuri, candarayala, baralá. E eu já logo imaginei, meu Deus, ele era macumbeiro, está fazendo macumba na minha casa. E eu imaginei aquela macumba na minha cabeça. Imagina o menino fazendo xiricando, arialabai, eu de joelho, ele em pé, e meu pai entra no quarto, meu irmão. Ia ficar uma coisa muito esquisita, e ele orando, e não, Senhor, e foi orando em línguas, e passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, um gordo de joelho, 1 hora, e eu estava morrendo de raiva, eu queria enfiar a mão na cara dele, mas ele, não, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fizer o que o Senhor fez por mim, por ele. Será que você teria coragem de fazer isso por alguém? E ficou, não, Jesus, faça por ele. E 1 da manhã, 1h30, e eu de joelho já pensando, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Eu já estava pedindo, Senhor, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, só para terminar. E eu me lembro como se fosse hoje, ele falou assim, pera! E eu, quero o que, Senhor? Tanto tempo já, eu não suporto mais. Um gordo de joelhos, 15 minutos já é complicado. 1h30 é amputação daqui para baixo. E eu falei, Senhor, agora é minha deixa, eu vou levantar. E ele, Natão, o Senhor me revela uma coisa. E eu, revelo o quê? Brincadeira, manifestei não. Natão, o Senhor me mostra que você tem cometido esse pecado, desse jeito, nesse lugar, nesse tipo de hora, com esse tipo de gente. E ele começou a descrever os meus pecados com um nome. Sabe aqueles pecados mais cabeludos que se esconde até do Satanás? Ele começou a revelar tudo diante de mim. E gente, desculpa, eu ainda não era amigo dele, não tinha essa intimidade dele saber o meu pecado. E gente, desculpa, com 14 anos ninguém compartilha pecado com ninguém. E eu acredito muito naquela palavra que diz que quando o Espírito Santo vier, ele veio, ele convencerá acerca do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele começou a revelar o meu pecado, meu irmão, eu não sei se de vergonha ou porque o Espírito veio, mas eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, porque o meu pecado foi colocado na minha frente. É aquilo que dizia o salmista Davi: Senhor, meu pecado está sempre à minha frente, só contra vós eu pequei. E ele começou a dizer, e esse pecado, e desse jeito, e o choro ia me consumindo, e aquele choro feio, aquele choro que começa a descer meleca, e você começa a comer aquilo, e vivendo uma coisa esquisita, e aquele choro, gente, choro feio. Quem é que chora feio? Para, ninguém chora bonito, levanta a mão. É aquele choro ranhento, que você suja outra pessoa, que está tentando te ajudar, e ela fica meio assim, Senhor, sai daqui, mas você está chorando, desesperado. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi o meu pecado na minha frente, diante de mim, e não tinha como eu fugir, estava ali. E o que aconteceu foi que eu chorei tanto, mas tanto, que ele falou, Natan, abaixa a sua cabeça na Bíblia para você se acalmar. Ele botou a mão na minha cabeça e abaixou assim. E eu acho que ele rezou tanto, que eu estava chorando tão alto, mas tão alto, que ele começou a dizer, para, Natan, já está bom, já veio demais. Seus pais vão acordar, ele falava. Porque eu chorava mesmo compulsivamente. Isso era mais de 2 horas da manhã. Ele insistiu em mim, gente. Em quem você precisa insistir? Ele insistiu. E eu fiquei ali tentando me acalmar em cima da Bíblia, com a cabeça enterrada na palavra. E ele falou assim, tá mais calmo, pode levantar agora. Eu levantei a cabeça da Bíblia. E naquele momento eu
eu olhei para aquela medalha da Sagrada Face de Jesus, chorando. E quando eu olhei aquela medalha, eu tive uma visão. E a visão que eu tive foi de Jesus, do rosto de Jesus. E desculpa, você pode acreditar ou não, mas eu não vi Jesus na minha cabeça. Não. Eu vi Jesus diante de mim, como eu estou olhando o seu rosto agora. E Jesus apareceu para mim no meu quarto, de madrugada. E Jesus, ele vinha chorando na minha direção. E Jesus chorava muito. E Jesus disse assim para mim: Natan, meu filho, eu choro por causa do teu pecado. Naquele dia, meu irmão, eu olhei para Jesus e falei: a partir de hoje, eu nunca mais quero ver o Senhor chorar pelo meu pecado. Naquele dia eu costumo dizer que eu me ajoelhei um MC e me levantei um pregador da palavra de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A minha vida foi transformada. Eu não tive tempo para gastar minha vida no mundo. Alguém vai dizer: foi fruto da imaginação. Sua cara. Eu vi o Senhor. Não é isso que diz o evangelista? Eu vi o Senhor. Eu vi. E muitos aqui já viram o Senhor. Talvez não como eu, porque está tudo bem, cada um tem uma experiência. Paulo viu uma luz na estrada de Damasco. O Frei caiu no chão. Ele não viu nada. Ele caiu e sabia que era católico depois. Eu precisei enxergar com os meus olhos. E todos os dias que eu quero voltar para trás, que eu quero ir embora, eu penso: Senhor, não tem como eu voltar. Não dá mais para voltar. É por isso que naquele dia eu entendi o que Jesus disse para o jovem rico, mesmo sem conhecer aquela mensagem. Eu sabia que o Senhor me queria de uma maneira especial, como Ele quer você que está aqui dentro nessa noite. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Abandone a sua vida de pecado. Abandone o mundo. A lavagem que o mundo tem te oferecido. Ah não, mas eu tenho vivido os prazeres da carne. São João da Cruz dizia: por prazeres terrenos sofrem-se tormentos eternos. Vivam a castidade. Batalhem pela normalidade da sexualidade. Busquem a Deus. E se você é novo, olha aqui para mim, ó. Se você é novo, aproveite que o Senhor te chamou cedo, porque a Bíblia diz: ensina o jovem no caminho do Senhor desde a infância, porque no futuro ele não vai se desviar. O Senhor me instruiu quando eu era novo, e é por isso que eu estou aqui. Eu não tenho testemunho de vida de pecado, de miséria. Eu não fui para o mundo, não gastei tudo. Não, o Senhor me pegou cedo, como Ele está pegando muitos que estão aqui dentro nessa noite. E para nós encerrarmos essa pregação, eu queria dizer a você uma coisa. Eu volto lá no início. Não se contente com pouco. Não se contente só com as regrinhas. Deus te chama a algo maior. Ele te chama a algo maior. Ele quer você. Não volte atrás. Não volte atrás. Não retorne, porque o Senhor te chamou. E para concluir, eu vos digo aquilo que dizia o Papa João Paulo II: jovens, não tenham medo de entregar tudo a Deus, porque Ele não rouba nada de vós. Pelo contrário, Ele vos dá tudo. Marcos 8,34: aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. Mas aquele que perder por causa dele, vai ganhar. Eu perdi tudo pelo Senhor.
Ele mudou os meus sonhos. Ah, mas Santa Teresinha disse que Deus não colocaria sonhos no nosso coração se Ele não pudesse realizar. A Bíblia diz: os sonhos no coração do homem são vaidade. Você fala, não, mas eu vou ser uma médica do Senhor. Mas se Deus não quiser você médica, quiser você consagrada. E se Deus não quiser você advogada e quiser você consagrada, espero não te encontrar de cabeça baixa no futuro. Deus abençoe você. Que Deus nos ajude. Por intercessão de Maria. Amém.